Penúltimo bloco, nona parte dessa nossa revisão de 100 itens da matéria de direitos humanos. Vamos agora dando continuidade para o item número 81, vendo aqui alguns pontos importantes dos casos contra o Brasil na Corte Interamericana. O Brasil foi condenado no caso Barbosa por tolerar a impunidade de um crime de feminicídio em que a imunidade parlamentar de um deputado estadual teria influenciado na demora da persecução penal. Quando vocês identificarem um assunto, feminicídio, primeiro devemos lembrar do caso do Campo Algodoeiro, também chamado de caso Gonzales e outras contra o México. Foi justamente neste caso, diante de um cenário de violência estrutural de gênero contra as mulheres, que a Corte Interamericana, pela primeira vez, acolheu essa expressão específica do feminicídio. Em relação aos casos contra o Brasil, devemos lembrar então do caso Barbosa, em que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana por tolerar a impunidade deste feminicídio consumado, e não podemos nos esquecer também do caso Maria da Penha, que tramitou na Comissão Interamericana e que igualmente resultou em responsabilização do Brasil por tolerar um cenário de impunidade de uma tentativa de feminicídio. Item 82, já disse anteriormente. O caso Maria da Penha tramitou apenas perante a Comissão Interamericana, com a responsabilização do Brasil ao final por não prevenir e punir uma violência doméstica contra a mulher. A Lei Maria da Penha, inclusive, é resultado de uma das recomendações acolhidas da Comissão Interamericana pelo Brasil. Não se esqueçam, isso já caiu algumas vezes em provas de concurso. Já caiu na AGU, já caiu na Defensoria de São Paulo, entre outros concursos. Caso Maria da Penha parou na Comissão Interamericana, não foi para a Corte Interamericana. A comissão fez algumas recomendações ao Brasil, o Brasil cumpriu com praticamente todas as recomendações, principalmente adotar um marco normativo interno para a proteção da mulher contra a violência doméstica, que é a Lei Maria da Penha. Item 83. O caso Simone André Diniz, contra o Brasil, tramitou também perante a Comissão Interamericana, com a responsabilização do Brasil pela prática do chamado racismo institucional, em relação a uma discriminação racial no contexto de seleção para a vaga de emprego. E vejam só, o caso Neuza dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira, em tramitação na Corte Interamericana, trata de um cenário muito parecido. Igualmente, discriminação racial em seleção para vaga de emprego. No caso Simone André Diniz, vaga de emprego de doméstica para uma mulher. Caso Neuza dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira, vaga de emprego em uma empresa. Quando gravo essa aula para vocês, no mês de abril do ano de 2023, o caso Neuza dos Santos Nascimento e Gisele Ana Ferreira contra o Brasil ainda não foi julgado pela Corte Interamericana. Quando for julgado, você deve atualizar o seu material. E eu, com certeza, veicularei essa notícia e também alguns comentários nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter. E se você é aluno, aluna, seja da minha isolada de Direitos Humanos, seja das assinaturas do curso SEI, teremos uma atualização da aula dos casos contra o Brasil. Item 84. O Brasil ainda não ratificou a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, tendo apenas a assinado no ano de 2015. Na Corte Interamericana, o leading case sobre judicialização direta do direito à saúde de pessoa idosa é o caso Poblete-Wiltz contra o Chile. Temos aqui um tratado do sistema interamericano que o Brasil ainda não ratificou, só assinou em 2015. Menciona ainda o leading case da judicialização direta do direito à saúde, com base no artigo 26 da Convenção Americana de uma pessoa idosa, que é o caso Poblete-Wiltz contra o Chile. Item 85. Os princípios de Yogyakarta são um documento internacional de natureza soft law, na matéria dos direitos humanos da população LGBTQIA+. Não há um tratado específico sobre esse grupo vulnerável ou vulnerabilizado. O documento mais importante é ou são os princípios de Yogyakarta.
que recebeu uma atualização posteriormente, chamando Princípios de Yogyakarta Plus 10, algo nesse sentido. Atenção, além de não ser um tratado, os princípios de Yogyakarta também ainda não foram reconhecidos mais formalmente por meio de uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Dentro do curso de Direitos Humanos, há uma aula específica dos direitos humanos da população LGBTQIA+. Item 86. O caso Atala Rifo e crianças contra o Chile é o primeiro precedente da Corte Interamericana sobre o direito à diversidade sexual. A Corte Interamericana afirmou que a orientação sexual dos pais da criança não pode ser levada em consideração em ações de guarda. Este é um dos casos, na minha opinião, mais importantes da jurisprudência contenciosa da Corte Interamericana. E se você quer saber mais informações sobre esse caso, eu acho que nós temos um episódio específico do meu podcast. Eu vou só conferir para falar para vocês o número do episódio. Atala Rifo, sim. É este episódio. Episódio número 36 do Utopia Podcast. Caso comentado, Atala Rifo e crianças contra o Chile. Sem mais aqui, vai lá para esse episódio do Utopia Podcast e já acompanhe os meus comentários. Item 87. O caso Vicky Hernandes contra Honduras é o primeiro caso da Corte Interamericana sobre violação de direitos humanos de pessoa trans. E, neste caso, foi decidido por maioria de votos, e não por unanimidade, que a Convenção de Belém do Pará, que é a Convenção Interamericana sobre os Direitos das Mulheres, também se aplica a mulheres trans. Temos, igualmente, um episódio no Utopia Podcast sobre o caso Vicky Hernandes. Deixa eu só localizar para vocês o número do episódio para que vocês possam conferir. Episódio número 9, caso da semana, Vicky Hernandes contra Honduras. Primeiro caso da Corte Interamericana sobre direitos humanos de pessoas trans. Item 88. A Corte Interamericana entende que os estados devem fornecer um procedimento para alteração da documentação para que ela se torne compatível com a identidade de gênero autopercebida. Opinião consultiva número 24. Não se esqueçam, em que pese toda a discussão que há na sociedade, no direito e em outros ramos do saber a respeito da existência da identidade de gênero, a Corte Interamericana reconhece e protege a identidade de gênero, proibindo também a discriminação com base na identidade de gênero. As pessoas trans recebem, assim, uma proteção da Corte Interamericana do direito internacional dos direitos humanos. Na opinião consultiva 24, a Corte estabeleceu que os estados devem, então, fornecer esse procedimento para que a pessoa, tendo interesse, altere a sua documentação civil para que ela se torne compatível à sua identidade de gênero autopercebida. Item 89. O caso Paves Paves contra o Chile tratou da responsabilização do Estado demandado por tolerar a discriminação de uma professora de ensino religioso numa escola pública com base em sua orientação sexual de lésbica. Aqui não ficarei mais tempo explicando esse caso. Vou lhes remeter para outro episódio do meu podcast. Caso Paves Paves é o episódio número 3 do Utopia Podcast. Um caso interessantíssimo da Corte Interamericana, episódio 3 do Utopia Podcast. E neste caso nós identificamos um aparente confronto entre o direito à liberdade religiosa, essa professora ensinava ensino religioso, um aparente confronto então entre direito à liberdade religiosa e o direito de não ser discriminada com base na sua orientação sexual. Finalmente, para encerrarmos esse bloco, item 90, o Brasil ainda não assinou a Convenção Internacional sobre a Proteção de Todos os Trabalhadores Migrantes e Membros de Suas Famílias, que é um tratado do Sistema Global da Organização das Nações Unidas que o Brasil ainda não assinou. Encerro aqui. No bloco seguinte, encerraremos essa grande revisão
em 100 itens, com os itens 91 a 100.